Um assassino misterioso transformou o crime em ritual, deixando as vítimas encenadas com uma precisão arrepiante. Mas há um cartão de visita sinistro. Cada corpo é marcado com a assinatura arrepiante do assassino. Antes de cada assassinato, uma caixa de livros aparece na delegacia. Dentro, pistas, escondidas em clássicos do terror, desafiando os detetives a resolver o quebra-cabeça antes que outra vida seja perdida. Entre em cena a detetive Margarete, perspicaz, implacável e movida pela justiça. Ela une forças com Diego Ferraz, um professor de literatura experiente, cuja expertise pode ser a única esperança para pegar um assassino obcecado por histórias. Juntos, eles correm contra o tempo, decifrando mensagens enigmáticas e desvendando os segredos sombrios enterrados em cada livro. À medida que o número de corpos aumenta, a tensão também cresce. Eles vão desvendar o caso? Ou o próximo capítulo será escrito com o próprio sangue deles? Se você acha que pode resolver o mistério, clique em inscrever-se na Cripteca. Os unboxings estão apenas começando, e cada episódio pode revelar a próxima pista. Ou a próxima vítima. Você é corajoso o suficiente para ler nas entrelinhas? Boa tarde, né, Diego? Boa tarde. É muito prazer, eu sou a Margarete, sou especialista em crimes. Doutor, chamamos aqui porque o senhor é especialista em livros de terror. E todo mês tem chegado à nossa delegacia essa caixa, contendo dentro dela livros de terror. Interessante. Mas o que tem a ver o livro de terror com assassinato? Eu não entendi essa parte. Em cada livro contém uma pista do próximo assassinato. Não é do assassino da literatura que você está falando? Sim. Todas as vítimas dele, ele escreve na testa de cada vítima, ele escreve assassino da literatura. Então você quer dizer que aí dentro tem livros que são dica para os próximos crimes? Sim, por isso que chamamos o senhor, porque o senhor é especialista nessa área, né? E nessas pistas que estão aqui, o que Essas são? pistas são as pistas que já conseguimos dos crimes Anteriores? Entendi. Deixa eu dar uma olhadinha nessas pistas aqui. Com licença, senhora Margarete. Fique à vontade. Nessa primeira pista aqui, eu vejo cartas que fazem referência à bruxaria. Não sei se você anotou isso. Sim. Nessas cartas aqui, as referências são a deuses pagãs, tem bruxa, até o próprio demônio aqui. Interessante. Essa sua segunda pista, eu vejo um martelo. Esse martelo não me lembra muita coisa. Eu lembro um livro que não veio pro Brasil, inclusive, livro bem importante. Será que é isso? Pode ser, professor, pode ser. A terceira pista é flores. Flores no terror, tem diversos livros de terrores que envolvem flores, perfume, livros clássicos, inclusive. E aqui a gente tem algo bem emblemático. Você sabe que isso aqui é um tabuleiro Ouija, né? Sim. Conversa com os mortos. Os crimes são muito sobrenaturais? Sim, são bastante sobrenaturais. Imagina, simbólicos. Eu vi alguma coisa no jornal. Deixa eu abrir essa caixa pra gente ver. Não tem nenhum risco de bomba, né? Não, acho que não tem. Ótimo, vamos abrir pra ver. Cada vítima são moças de 20 a 30 anos. Moças jovens, solteiras. Interessante. Ó, aqui, esse livro, como eu falei pra você, faz referência a esse aqui. Joan Sanson, Leiloeiro. Esse livro é um livro que não veio publicação pro Brasil. Um livro lá dos anos 70. E bem importante, esse livro fala sobre leilão. Não precisamente só sobre um leilão, senão não seria um livro de terror. É a história de um homem muito estranho que chega numa cidadezinha no interior do Texas e começa a propor leilão para uma pequena cidade. Só que esses leilões começam a ser cada vez mais sinistros. Eles começam a vender quase tudo. Filhos, propriedades e talvez até a própria alma. Isso aqui pode dizer que talvez esse assassino ele esteja leiloando suas vítimas de alguma forma, os próximos crimes, talvez entrando numa votação na internet. Talvez tenha mais pessoas envolvidas além desse assassino. Entendo, professor. Aqui a gente tem um livro que também não veio publicado para o Brasil. Interessante essa escolha literária dele. Do Fritz Leiber, Invocação da Bruxa. Aqui a gente tem a história também de um professor universitário, assim como eu. E esse professor universitário descobre que a sua esposa é uma bruxa. E aí, como ele não acredita nada em superstição, em magia, ele acaba queimando tudo que ela tem relacionado à bruxaria. E é aí que as coisas começam a ficar estranhas, porque não dá para dar as costas para o sobrenatural. Então, os dois vão sofrer as consequências dessa ação. Isso que talvez diga que esse assassino
tenha alguma coisa relacionada a crimes passionais, talvez ele tenha sido traído, ou talvez ele tenha um pavor ao sobrenatural, e talvez seja por isso que ele está cometendo esses crimes tão simbólicos. Interessante. Coração Satânico também é um livro de um filme clássico. Você já viu o filme? Não. Um filme muito bom, inclusive. Aqui ele vai falar sobre cultos, ele vai falar sobre um policial que começa a investigar alguns assassinatos e acaba descobrindo um culto satânico sinistro, culto esse que inclusive é bem ritualístico. Então, mais uma vez, essa ideia desse culto que esse assassino deixa aí com essas vítimas que eu vi pelo jornal, que elas são meio que sofrem bastante na mão desse cara. Então, a gente continua na mesma pista, que esse assassino acaba tendo essa ideia meio ritualística, que às vezes ele não gosta tanto do sobrenatural, ele odeia o sobrenatural e queira mostrar pra gente que ele não existe, algo assim. E aqui, como eu imaginava, essa história, eu vi, tinha uma pista que eu acabei nem vendo, que é essa quinta pista aqui, que é esse livrinho aqui do Frank de Felita. Esse livro muito antigo, de brochura, um livro muito importante para a literatura, que veio com uma nova roupagem para a editora Darkside Books, roupagem essa belíssima. E esse crime aqui pode ser algo relacionado a um crime, talvez sexual, envolvendo as vítimas, infelizmente. Porque essa história é uma história baseada em fatos reais de uma mulher que foi atormentada por uma entidade, mais precisamente por observação, professor. As vítimas não são abusadas sexualmente. Interessante. Mas tenha isso em mente, porque esse livro é exatamente sobre isso. Sobre uma mulher que ela começa a ser atormentada por um incubus, que é uma entidade que a persegue e começa a assediá-la, violá-la. E eis que ela fica em dúvida sobre sua própria sanidade, assim como seus parentes, filhos, amigos. Será mesmo que essa mulher está ficando louca? Ou será que realmente há uma entidade aí? Bem emblemático. É a única coisa que eu consigo falar sobre esse livro que talvez dê ideia para a senhora do que pode ocorrer nos próximos crimes da entidade. E agora faz sentido tanta referência à bruxaria, ao Ouija, porque o último livro não é um livro tão clássico assim, é um livro mais contemporâneo, de um autor chamado Bron, que chama muita atenção no cenário do horror. E A Fábula das Bruxas, Slewfoot, mais uma vez fala sobre bruxaria. E esse livro, ele vai falar sobre uma jovem esta que se muda para Salem, e ela não é bem aceita na cidade, e por não ser bem aceita, ela começa a se envolver com bruxaria. Interessante. As vítimas são jovens, como você mesmo disse, né? Aí talvez essa seja a referência, então. Inclusive, assim como os crimes, aqui tudo é muito gráfico. Olha que belíssimas imagens que apresentam esse livro. Sim, jovens, aparentemente, seus cabelos longos. Interessante, cabelos longos. Cabelos longos, moças bonitas, como eu falei, seus 20 a 30 anos. Talvez seja por isso que eles estejam fazendo esse expurgo, matando essas meninas achando que elas são bruxas, ou talvez querendo dizer algo nesse sentido. Uma observação, professor, que eu esqueci. Todas elas pintam as unhas delas de preto. Interessante Todas também. Tanto as unhas dos pés como das mãos. Interessante também isso que você me disse. Ó, aqui, não sei se você reparou, mas junto com os livros veio um marca-páginas, né? Que esse aqui é usado para colocar nos livros, pra gente não perder a página que veio com o tema da Alice no País das Maravilhas. Mais uma vez fazendo referência a esse culto que esse cara tem às mulheres. E aí faz sentido pintar as unhas. Então talvez esse assassino é ficcionado pelo gênero feminino. Talvez ele ache que mulheres são bruxas, talvez ele tivesse problema com a mãe. E aí por isso que ele tá tentando matar essas meninas. A próxima vez que vier uma caixinha, me chame imediatamente pra gente montar as pistas desse caso.